Bem-vindos a mais uma reflexão aqui do canal Liturgia e Vida. Hoje, sábado da quinta semana da Páscoa, a gente vai mergulhar um pouco nas leituras do dia. Elas trazem temas bem interessantes, né? Como a gente é chamado para a missão, a guia do Espírito Santo e também aquela alegria de servir a Deus e a coragem que a gente precisa para ser fiel, mesmo assim com os desafios. Exato. É um convite bem legal para a gente conectar a palavra com a nossa vida, né? De um jeito simples, mas profundo. Buscar inspiração mesmo para a nossa caminhada cristã. Vamos então explorar juntos esses pontos do discipulado? Isso aí. Começando lá em Atos dos Apóstolos, tem aquela passagem, né? Paulo é impedido pelo Espírito Santo de ir para certos lugares. E aí, através de uma visão, ele é chamado para Macedônia. Isso fala muito sobre estar aberto para a direção de Deus, né? Que, olha, nem sempre bate com os nossos planos. Isso é fundamental. É o que a gente chama de docilidade ao espírito. Mas não é ser passivo, sabe? É, na verdade, uma escuta bem ativa. Discernir, assim, entre os nossos projetos e os caminhos que Deus está mostrando. Quantas vezes, né, um plano que não dá certo ou uma porta que fecha pode ser, na verdade, um redirecionamento de Deus para algo mais necessário. Uhum. A missão cristã não se baseia só em estratégia humana, né? Precisa dessa escuta atenta. É verdade. E pensando num sinal concreto, né? Talvez quando algo não sair como a gente planejou, em vez de já ficar frustrado, fazer uma pausa, perguntar: Deus, o que o Senhor pode estar me mostrando com isso aqui, né? Exatamente. Mudar a chave, né? E aí, passando para o Salmo 99, o convite é super vibrante. Aclamai o Senhor, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria. Essa alegria, de onde ela vem? Olha, o Salmo mesmo já dá uma pista, né? Diz que a gente pertence a Deus, somos seu povo e seu rebanho. Essa certeza de pertencer. Acho que daí nasce uma alegria muito profunda. Sim, uma alegria que não é superficial, né? Não ignora as dificuldades, mas ela brota dessa certeza de ser amado, de ter um propósito maior. Servir a Deus, nesse sentido, deixa de ser um fardo, vira fonte dessa alegria autêntica, sabe? É quase uma resposta libertadora num mundo que às vezes parece tão sem sentido. É verdade. E como um sinal concreto para isso, talvez a gente podia identificar uns momentinhos no dia para aclamar o Senhor, sabe? Com gratidão, tipo, sei lá, ao acordar numa refeição simples antes de dormir. Transformar o pequeno em celebração. Pequenos pontos de luz, né? Isso é ótimo. E isso conecta direto com o Evangelho do João. Ali, Jesus prepara os discípulos de uma forma bem direta, né? Se o mundo vos odeia, saiba que primeiro me odiou a mim. Ele explica que essa hostilidade vai vir por causa da fidelidade aos valores do reino, que são diferentes dos valores do mundo. Essa passagem é forte. Como que a gente entende esse ódio do mundo hoje em dia? Não é para sair procurando briga, imagino eu. Não, claro que não. Mas é reconhecer que viver certos valores, tipo honestidade, compaixão, justiça, isso pode gerar um atrito, uma incompreensão, né? Até oposição mesmo. Com certeza. Não se trata de buscar conflito, mas de entender que ser coerente com o Evangelho pode sim causar tensão com outras mentalidades. Mas a mensagem principal não é de medo, né? É de fortalecimento, de perseverança. É saber que isso pode acontecer. Entendi. Então, um sinal concreto para isso seria talvez identificar uma situação onde a gente sente aquela pressão para agir contra os valores do Evangelho. E aí, escolher uma pequena atitude de fidelidade essa semana e pedir coragem a Deus para conseguir manter essa escolha. Exatamente. Pequenos atos de coragem e coerência. Então, olhando para essas três leituras juntas, o que surge é um retrato bem realista, eu acho, e encorajador do discipulado. A gente precisa ser guiado pelo Espírito, movido pela alegria de pertencer a Deus e ser corajoso na fidelidade. São, assim, recursos espirituais para a gente enfrentar os desafios do dia a dia, né? A docilidade ao espírito ensina a ler a vida com fé, a ver Deus nos imprevistos. A alegria de servir nos liberta do pessimismo, daquela coisa pesada, e a coragem que vem do Evangelho nos capacita para viver de forma autêntica. Que essa nossa conversa, então, inspire o nosso agir diário. Que a gente possa ser esses sinais vivos de esperança por aí. E a gente gostaria muito de ouvir as reflexões de quem nos acompanha. Deixe seu comentário. Curta este conteúdo aqui no canal Liturgia e Vida. Isso mesmo. E fica talvez uma reflexão final para a gente levar.
Como é que a gente pode transformar esses impedimentos, esses desafios inesperados do dia a dia, em oportunidades para escutar melhor o Espírito Santo e descobrir novas formas de servir com alegria e coragem?